Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu espero que esteja tudo bem com a sua vida, com a sua casa. Se não está, eu tenho certeza que depois desse vídeo vai ficar, pois é isso que a palavra de Deus faz em nossa vida. Traz alegria, traz contentamento, traz gratidão e nos fortalece perante aos desafios. Então eu já te convido a ficar até o final desse vídeo para que você saia daqui fortalecido através da palavra do Senhor. E eu já convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Hoje nós vamos meditar do versículo 11 ao 13. Vamos lá? Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passado necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Por muitas vezes, irmãos, eu senti um pouquinho de inveja do apóstolo Paulo toda vez que eu li esse versículo. Confesso que esse é um dos versículos que eu mais tinha dificuldade em entender, né? Uma das passagens da Bíblia que eu de fato não conseguia entender de jeito nenhum. Eu sempre fui uma pessoa que fui, né, governada pelas minhas emoções. Hoje eu tenho tentado mudar essa situação, até porque, né, na Bíblia ela nos ensina a ter o domínio próprio, né? E isso não são só das nossas atitudes, mas também dos nossos pensamentos. Então eu não posso viver uma vida inteira, né? Se tá tudo bem, eu tô bem. Se tá tudo mal, eu também tô mal. E aí era essa parte que eu tinha dificuldade. Como que eu não vou me sentir mal perante os desafios? Como que eu não vou ficar triste sendo que está acontecendo isso na minha vida? E é mais forte do que eu pensava, porque automaticamente, quando acontece algo da nossa vida de ruim, quando nós estamos passando por algum momento difícil, precisamos lidar, né, com alguma dificuldade, as nossas emoções ficam abaladas, nós ficamos tristes. Até que eu entendi que quando o apóstolo Paulo fala que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não era algo automático. É impossível nós não nos abatermos quando acontece algo ruim na nossa vida, né? Automaticamente os nossos sentimentos vão reagir de acordo com aquela situação. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que ele aprendeu, ou seja, é um exercício diário, não é algo automático, não é uma chavezinha que nós vamos, né, virar em nossa vida, mesmo quando estamos passando por algo ruim e pronto, a gente vira a chave e agora é mágico e não estou mais triste, né, agora eu estou feliz. Ele diz que ele aprendeu, ou seja, ele foi buscar o aprendizado. É um exercício que nós vamos precisar fazer e isso requer entender o que precisa ser feito e colocar em prática, né? Uma coisa que a Bíblia nos ensina muito, né, é a ação mediante alguns problemas, né, algumas situações. Claro que tem situações que nós não temos o que fazer, aquelas coisas que precisam realmente do nosso agir, e nós vamos entregar nas mãos de Deus. Mas sempre terá algo que nós podemos fazer, que é controlar as nossas emoções e entregar tudo aquilo que tem nos afligido, que tem tirado a nossa paz para o Senhor. E é nessa parte que vai entrar o aprendizado de viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo diz. É nessa parte que entra descansarmos em Deus, porque não é pela nossa força, e sim pela força do Senhor, como o apóstolo Paulo disse aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. A partir do momento que nós entendemos que nós não estamos sozinhos e que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e Ele deixou ali a palavra dele, né, em nossas mãos, nós temos todo o acesso, nós podemos buscar através da palavra dele tudo aquilo que nós precisamos para nos fortalecer, nós vamos conseguir agir como o apóstolo Paulo em toda e qualquer situação. Vamos conseguir nos sentir alegres, né? E aí eu gostaria de deixar aqui algumas atitudes, né, que nós devemos fazer, podemos fazer, né, no nosso dia a dia, para que a gente não viva condicionados, né, às nossas emoções, aos nossos sentimentos, para que a gente não viva, né, numa montanha russa de emoções, de acordo com aquilo que está acontecendo em nossa vida.
Uma das coisas que nós podemos fazer, não só podemos, mas devemos fazer, é apreciar o que temos no momento, né? Isso ajuda a tirar os olhos do que tem nos faltado e sermos gratos pelo que temos hoje. A gratidão em Deus é a fonte de alegria. Precisamos achar motivos para ficarmos alegres pelo que já temos hoje. Isso evita a comparação, o vitimismo e a sensação de abandono que sentimos quando entramos em uma tristeza profunda. Isso aqui é uma das coisas que acontecem muito comigo, né? Comparação, sensação de abandono e aí, consequentemente, vem o vitimismo, né? Ainda que não seja intencional. Quando nós estamos passando por uma situação, eu acredito que quando a gente está passando principalmente por uma situação de espera, né? Que nós estamos muito tempo ali esperando algo no Senhor, nós começamos muitas vezes a nos comparar. A gente começa a ver pessoas que estão vivendo aquilo que nós gostaríamos de viver e começamos a nos perguntar: Senhor, por que não eu? Por que eu não posso viver? Porque tem tanta gente já, né, vivendo os sonhos que eu gostaria de viver e eu não consigo. E nisso começa a vir aquela sensação de vitimismo, né? De que todo mundo consegue menos eu. Aquela sensação de que será que o Senhor me abandonou? Muitas vezes não é nem um será, né? A gente realmente acha que o Senhor nos abandonou, que Deus não tem ouvido as nossas orações. E isso aqui é um prato cheio para que a gente tire os olhos daquilo que nós temos hoje, das bênçãos do Senhor, e coloque os nossos olhos somente naquilo que nos falta. Dessa forma, nós não vamos conseguir nos sentirmos felizes mediante a situação que nós estamos vivendo, a situação, né, de deserto, porque nós vamos olhar somente para aquilo que nos falta. E aí, nisso, já entra também a segunda coisa que nós devemos fazer, que é parar de olhar para os problemas, né, aquilo que nós não temos, e aprender a descansar em Deus. Uma das coisas que a gente começa a fazer automaticamente quando nós começamos a olhar para os problemas, a gente começa a olhar também para a consequência que aquele problema pode nos trazer. E isso nos traz uma ansiedade absurda, o que acaba nos tirando o descanso em Deus, né? A paz que excede todo entendimento que nós encontramos somente em Cristo. E aí eu coloquei assim aqui, né? Tentar não focar nas consequências do problema que está passando, pois isso traz ansiedade e impede que descansemos em Deus, pois ficamos muito preocupados com o amanhã, com o futuro. Ai, Senhor, se isso aqui não for resolvido hoje, meu Deus, vai acontecer isso, isso, aquilo. Senhor, se eu não conseguir passar nisso, nessa prova, meu Deus, a minha vida vai ser assim. Se eu não conseguir esse emprego, como que eu vou pagar as minhas contas? Nossa, se o meu filho continuar nessa situação, por esse caminho que ele está indo, Senhor, o que será do futuro dele? Vai acontecer isso, isso, isso. Como vai ser quando eu não tiver mais aqui o meu filho nessa situação? Né, passando por esse problema. Nossa, são inúmeras, né? São inúmeras coisas que passa pela nossa cabeça, que nós começamos a pensar o que pode acontecer se tal problema não for solucionado, né? E o futuro a Deus pertence, né? A palavra de Deus nos chama a descansarmos, né, em Cristo. Ele é o único que pode nos trazer aquela paz que excede todo entendimento. E a única forma de nós sentirmos paz em meio a tantos problemas é olhar para Cristo e parar de olhar para o futuro. Olhe para o seu presente. Pare de olhar para aquilo que pode acontecer ou para aquilo que não vai acontecer e olhe para Cristo, na certeza que Ele está no controle de todas as coisas, na certeza que Ele está ouvindo a sua oração e que ainda que parece que tudo está bagunçado, embaralhado, e que Deus está parado, mas Ele está assim agindo. Muitas vezes Deus trabalha no silêncio, mas Ele está trabalhando. E com isso, quando nós colocamos, né, os nossos pensamentos, né, somente nas consequências daquele problema, os nossos pensamentos e sentimentos ruins tomam conta de nós e nós não conseguimos ver clareza em nada. É aí que entra a situação que a gente não consegue nem mesmo, né, ver o agir de Deus. Na verdade, às vezes a gente não vai ver mesmo que a gente esteja descansando em Deus, às vezes a gente não vai conseguir ver mesmo o agir de Deus. Deus trabalha no silêncio,
né? Muitas vezes o Senhor está ali, ó, tá tudo bagunçado, mas Ele está trabalhando. Mas nós não é pelo que a gente acha ou pelo que está vendo, e sim pela certeza que Deus está no controle. É pela nossa fé. Você crê que Deus está no controle de toda a situação da sua vida? Se você crê, isso basta. Só que você vai ter que exercitar nisso todos os dias da sua vida. Você não ache que vai ser automático, né? Que vai ser uma mágica você sentir esses sentimentos. Ah, eu pratiquei ontem, eu pratiquei hoje, né? Eu meditei na palavra do Senhor todos os dias aqui para me fortalecer. Busquei ao Senhor, declarei as palavras dele, as bênçãos dele sobre a minha vida. Repreendi esses sentimentos malignos na minha mente, esses sentimentos no meu coração, porque isso não vem de Cristo. Eu repreendi todos esses sentimentos e toda a opressão do inimigo na minha vida. Então agora eu estou bem, né? Eu vou conseguir me sentir contente, eu vou conseguir me sentir leve, mas não vai ser assim que vai acontecer, né? Todos os dias nós vamos ter que declarar a palavra do Senhor sobre a nossa vida, repreender, né, as armadilhas do inimigo, repreender as investidas do inimigo na nossa mente. É uma batalha espiritual que nós enfrentamos. E às vezes, né, batalhar, né, contra a nossa mente, batalhar contra os sentimentos que nós estamos sentindo é cansativo, né? Uma coisa que eu tenho falado para mim mesmo, né, Flávia? O seu maior inimigo é a sua mente, é você mesma. Porque por mais que Satanás nos oprima, ele trabalha nas nossas fraquezas. Então eu preciso primeiro trabalhar nas minhas fraquezas para que então eu comece a repreender as investidas do inimigo, né? Se eu tiver fraca espiritualmente, se eu tiver fraca emocionalmente, eu vou ser um prato cheio para Satanás trabalhar na minha vida e colocar ainda mais as mentiras dele sobre a minha mente, sobre a minha vida. Então, a minha maior inimiga hoje sou eu mesma. É a minha mente, é a minha emoção. Por isso nós precisamos, né, agir como o apóstolo Paulo, né? Aprendi a viver contente e todo em qualquer situação. E todo aprendizado requer uma busca, né? E depois da busca de você entender o que você precisa fazer, requer o exercício, a prática de colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu até o momento. E isso você vai ter que fazer diariamente e através da palavra do Senhor. Busque em Deus o seu fortalecimento, busque a palavra dele, declare a palavra dele sobre a sua vida, tome posse das promessas do Senhor e nos momentos difíceis combata tudo aquilo que está na sua mente, no seu coração, impedindo você de ser feliz em Deus, de se sentir alegre em Deus. Combata com a palavra do Senhor. Mas você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se esforçar para parar de olhar para os problemas. Você vai ter que se esforçar para achar coisas em sua vida, né, que te dá motivo de alegria. E eu tenho certeza que se você se esforçar, você vai conseguir encontrar, né, coisas na sua vida que te dão motivo, né, de ser grato ao Senhor. A sua vida já é um motivo de ser grata ao Senhor. Se você está respirando, se você está vivo, se você chegou até aqui nesse vídeo, se você está podendo ouvir o que eu estou dizendo, se você está podendo me ver, se isso tudo é porque Deus, né, te deu a oportunidade de estar vivo, de enxergar, de ouvir, né? Se você de alguma forma está assistindo esse vídeo agora também porque você tem uma internet em casa ou está usando a internet de alguém, eu não sei, mas você está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra. Deus está te entregando esse vídeo para te ajudar, né, a se fortalecer através da palavra dele, porque é somente através da palavra de Deus que nós vamos conseguir combater tudo aquilo que quer nos afastar dele, né? Começando pelas nossas emoções e sentimentos que a todo momento tentam nos enganar, dizendo que Deus nos abandonou e que o Senhor não está nos ouvindo. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você, eu espero que esse vídeo possa ter falado ao seu coração, que essa palavra venha fortalecer você a partir de hoje. E eu espero você no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!